Falta um pouco mais de 1 hora para o pouso dessa tripulação que a gente está vendo aí na tela, se preparando, imagens ao vivo nesse momento. É a missão Artemis II chegando ao final. Daqui a pouco, vamos lembrar, a Orion vai passar por uma transferência de comunicações da rede de espaço profundo para satélites na órbita da Terra. Depois, o próximo passo é a separação do módulo de serviço que ajudou a Orion a impulsionar a jornada no espaço. Aí, na sequência, o ângulo da Orion para otimizar a entrada na atmosfera terrestre será ajustado. E essa etapa também é de preparação para o aquecimento que essa cápsula vai sofrer. A Orion retorna à atmosfera da Terra a uma altitude de 400 mil pés. Mais uma vez, tem previsão de interrupção de comunicação, ali de cerca de 6 minutos com a Orion. E à medida que o calor e o plasma se acumulam ao redor da nave, dessa estrutura, isso vai acontecendo. O veículo atingirá o pico de aquecimento às 8h54 da noite, horário cravado de Brasília, com temperaturas de mais de 2.000 graus Celsius. E a gente tem a honra de voltar a receber aqui no nosso estúdio o capitão engenheiro Bruno Matos, do Centro Espacial do ITA. Capitão, muito obrigada pelo retorno. A gente conversou por aqui, principalmente com Thaís Herédia, quando eles estavam se preparando para essa grande missão. E agora, expectativa total para esse retorno. Já começo perguntando para o senhor, o que é mais difícil? É sair para a missão ou é retornar? Boa noite, Juliana. Obrigado novamente pelo convite. Eu diria que os dois é muito difícil. O lançamento é um momento crítico, a gente passou por esse momento aqui há 10 dias atrás, mas a reentrada é o que finaliza essa missão e é um momento que a gente tem que fazer tudo dar certo. Sim. Então, como você bem disse, vão passar por 14 minutos aproximadamente entre o contato inicial na atmosfera mais alta, por volta de 120 quilômetros, até o contato na água depois de 14 minutos. Então, uma desaceleração bastante considerada, levando em consideração que estão chegando a 40 mil km por hora e tem que encostar na água por volta de 30 km por hora. Então, é um momento crítico. A gente tem essa estrutura aqui nos acompanhando ao longo dessa cobertura. Queria perguntar para o senhor o que protege realmente, porque nesse retorno, essa cápsula, essa estrutura vira uma bola de fogo, né, diante de tanta velocidade. O que é capaz, então, de proteger essa tripulação que está se preparando para retornar desse calor e depois evitar o impacto? Claro. Bom, se a gente puder mostrar aqui para o pessoal que está em casa, daqui mais ou menos 1 hora vai haver a separação do módulo de serviço e da cápsula. Depois de 20 minutos, a cápsula, então, entra em contato a 120 km de altitude com a atmosfera. O que vai proteger a tripulação de todo esse calor da reentrada é o escudo térmico, que tem um material ablativo, que a gente chama, é um material que se decompõe e ajuda a proteger a cápsula de não derreter, né? Então, é justamente a tecnologia colocada no escudo térmico que vai proteger a tripulação. Então, é um escudo que ele vai se desmanchando, mas ao longo de um tempo determinado. Exatamente, ele tem uma certa camada, uma espessura, e a gente sabe que essa espessura vai ser capaz, então, de se dissolver e dissipar esse calor na forma de gás, na forma daquele plasma que a gente vai observar e que vai causar também o blackout de comunicação, a perda de comunicação por volta de 6 minutos. Por um curto espaço de tempo. Aí a pergunta na sequência, a gente tem uma imagem, inclusive, vamos tentar mostrar, que é daqueles paraquedas gigantes, né, tentando reduzir a velocidade para proteger, claro, toda essa equipe. Quanto tempo leva isso? A gente vai estar ali tentando observar. Essa já é a parte final da reentrada, depois que a gente passa por esse momento tenso, de muito calor intenso na cápsula. A partir do momento que a cápsula, então, chega numa altitude por volta de 10 quilômetros ou 30 mil pés, que é a altitude onde as aeronaves comerciais voam, a gente vai ter a sequência de abertura de paraquedas. Então, a gente vai ter 7 paraquedas que tem que abrir em sequência e tudo tem que dar certo para que a gente abra no final aqueles grandes 3 paraquedas e reduza por completo a velocidade até o toque na água. A gente segue observando essas imagens sempre impressionantes
E, capitão, a gente teve essa simulação, na verdade, do retorno, né? Ali tem essa estrutura que o capitão acabou de mostrar aqui para a gente, que tem uma estrutura externa que vai se decompondo à medida que toda essa temperatura, né, acaba ampliando aí esse ponto essencial desse retorno à Terra. Queria perguntar também o seguinte: o que a gente teve na Artemis 1 que é importante observar e que tipo de mudança a NASA fez para que essa nova missão tivesse sucesso e tenha sucesso principalmente no retorno dos astronautas aqui à Terra? Claro, Juliana, é importante lembrar que a Artemis 1 passou por um problema justamente no escudo térmico. Sim. Depois que a cápsula do Artemis 1, então, retornou, eles fizeram uma investigação, analisaram o escudo térmico e viram que o escudo tinha alguns pedaços faltando. Alguns pedaços se perderam durante a reentrada. Isso deu início, então, a um processo de investigação em laboratório para reproduzir o que aconteceu no Artemis 1 e eles fizeram várias modificações para evitar que isso aconteça novamente. Agora, vamos pensar, né, nesse retorno com sucesso, claro, estamos aqui torcendo, e nas consequências disso, né? Foi muito tempo até que a gente chegasse a esse ponto tão distante aqui do planeta Terra, saindo aqui da atmosfera terrestre. O que a gente pode colher de avanço científico? E isso mostra que o mundo tem capacidade novamente de fazer esse retorno à superfície lunar. Sem dúvida. Bom, primeiro, eu acho que vale a pena ressaltar a importância do Artemis 2 para o programa Artemis em geral. Sim. É um momento crítico onde a gente está testando um veículo novo, tripulado agora com a cápsula também nova, tecnologias novas que não tinham sido aplicadas durante as missões Apollo. Então foram vários avanços que a gente conseguiu observar nessa Artemis 2. E mostra, como você bem falou, a capacidade do ser humano de realizar coisas complexas, avançadas, né? Então, mostra a capacidade da ciência de fazer realmente coisas fantásticas acontecerem. E de retornar, quem sabe, né, com um pouco mais de facilidade, menos dificuldade, à superfície da Lua. Outro ponto que eu queria perguntar para o senhor, porque a gente vai estar aqui assistindo, observando com atenção, que é justamente o seguinte: em qual momento ali desse retorno, a reentrada na atmosfera, de alguma forma, né, essa estrutura que a gente mostrou aqui em cima, mas vai se decompondo com o calor, em que momento a gente pode falar assim, nossa, eu vou respirar aliviado, está todo mundo em segurança? Olha, eu diria que só a partir do momento que a cápsula toca a superfície do mar, do Pacífico, e ainda, eu acho que diria mais, quando o pessoal da Marinha Americana fizer a recuperação da cápsula e a gente vê que deu tudo certo. Que vai ser esse pedacinho aqui. Exatamente. Que vai retornar. Lembrando, Juliana, quando a gente está fazendo essa recuperação das tecnologias do passado e do presente, é importante ressaltar que essa cápsula é muito maior do que as cápsulas utilizadas no programa Apollo. E isso dificulta bastante essa reentrada. É uma cápsula muito mais pesada, por volta de 10 toneladas, vindo a 40 mil km por hora, e a gente tem que realizar toda essa frenagem na atmosfera e depois com paraquedas. Antes disso, a gente está acompanhando imagens ao vivo. Contamos aqui que eles fizeram um checklist, né, de tudo que precisa ser colocado em seu devido lugar. A gente tem ali no cantinho da tela uma contagem regressiva para esse retorno, para o início desse retorno, 1h e 17 minutos. Na verdade, uma contagem regressiva para o pouso. Então, em 1h e 17 minutos... expectativa de pouso em segurança aqui de volta à Terra. Agora, qual que é a preparação, capitão, que precisa ser feita para esse retorno à atmosfera e o que precisa ser observado no corpo desses astronautas, né, que se prepararam, claro, muito para isso, depois desse retorno? É importante apontar que a gente consegue ver que os astronautas, então, estão vestidos com um traje pressurizado. Isso é algo que depois de um acidente que aconteceu no passado com uma das cápsulas da Soyuz, a Soyuz 11, onde os astronautas, durante a reentrada da cápsula, sofreu uma despressurização. Naquela época, eles não utilizavam trajes pressurizados. A gente observa agora essa mudança muito importante para que, se caso haja uma despressurização da cápsula, isso não afete a tripulação. É um momento crítico onde a tripulação agora vai checar antes da separação do módulo de serviço, a trajetória de reentrada, lembrando que o objetivo é acertar um corredor de reentrada com um ângulo bastante estreito para garantir que essa reentrada ocorra
de maneira satisfatória e sem nenhum risco à cápsula. E aí, depois disso, a gente fica sempre pensando na recuperação, claro, de uma pessoa que volta de uma missão incrível, né? Tem o nome registrado ali na história da ciência, da humanidade, mas tem toda uma recuperação que é observada também. É uma missão, apesar de curta, relativamente curta, quando comparada a missões para a estação espacial, o corpo humano sofre consequências, né? Há, nesse intervalo de tempo, perda de massa óssea, há também uma exposição à radiação maior e certamente os astronautas, após o retorno, vão passar por uma série de exames. O que a gente pode pensar sobre o avanço da ciência, né, depois desse retorno? A gente falou aqui um pouco sobre as mudanças, né, que, principalmente na estrutura dessa cápsula da missão Artemis 1 para a missão Artemis 2. E o que mais a gente pode destacar sobre esse sucesso? Bom, esse retorno para a Lua envolve vários incrementos tecnológicos. A gente está observando um foguete ou uma estrutura, uma arquitetura do programa Artemis que difere do Apollo, que agora a ideia é ir para a Lua para ficar, é construir uma base lunar. E isso vai envolver um esforço tecnológico que a gente nunca viu. A gente pode depois entrar em detalhes de como vai ser viver no Polo Sul da Lua, mas como você pode imaginar, isso vai ser um desafio tecnológico gigantesco. Avanços em robótica, utilização de inteligência artificial, vai provavelmente ser necessário para a gente conseguir estabelecer uma base lá. Mas o senhor acredita que mostra que a gente está muito mais capacitado? Porque quando a gente olha, né, para quanto tempo levou para a gente fazer novamente, a gente, humanidade, né, uma viagem parecida, né, retornar ali próximo à Lua. Nesse caso, eles não fizeram um pouso, mas passaram ali muito perto. E olhando para o que a gente tem hoje de tecnologia, inteligência artificial avançadíssima, o que a gente pode dizer do que a gente já avançou? A gente avançou muito, Juliana. O que acontece é que as prioridades dos programas espaciais mudaram depois do fim da Apollo. Apesar da gente não ter tido mais retorno à Lua depois do fim da Apollo 17, a gente teve várias conquistas. A Estação Espacial foi uma delas, por exemplo. O programa Space Shuttle foi outra conquista. Temos hoje 2 rovers na superfície de Marte. Temos também satélites orbitando muito próximo ao Sol. Então, a gente avançou em vários campos. Talvez não de missões tripuladas, mas com certeza a engenharia espacial não ficou parada durante esse tempo. E eu vou sempre chamar a atenção, as imagens conquistadas são impressionantes do que existe, né, da nossa finitude, do tamanhozinho da Terra para o tamanho do universo. E a gente vai acompanhar, então, esse retorno previsto para exatamente às 9 da noite, 7 minutos.